Olá, olá, boa noite a todos. Estamos aqui pelo Instituto Salvata de Educação, mais uma live. Desde o início da pandemia, nós do Instituto começamos a fazer algumas lives educativas, voltadas mesmo para a educação permanente, educação continuada, e com vários convidados, desde convidados locais a convidados nacionais. E eu estou aqui em nome das minhas sócias também, da doutora Andreisa Bilhar e da doutora Sara Arcanjo. E hoje, excepcionalmente na segunda-feira, vamos fazer uma live extra, mais uma live muito esperada, com um casal muito querido, que é conhecido no Brasil e na América Latina como referência no tratamento da endometriose, na cirurgia minimamente invasiva, que é o Dr. William Conde e a doutora Mônica Zomer, que estão chegando aqui na live. Eu queria agradecer em nome do Instituto, dizer que é uma honra para mim estar aqui conversando com vocês, distantes, mais próximos, né, por conta do Covid. A gente começou a utilizar mais essas ferramentas, e eu acho que foi bem válido, né, por um lado, porque a gente consegue discutir diversos assuntos, enfim, mesmo distantes. E para mim é uma honra ter vocês dois aqui, né? O William Condo é uma referência aqui no Brasil e na América Latina em endometriose e cirurgia minimamente invasiva, trabalha em Curitiba e tem um curso espetacular de laparoscopia ginecológica lá em Curitiba também. E a Mônica também uma referência, trabalha junto com o William e faz toda essa parte de ginecologia minimamente invasiva com tamanha perspicácia, excelência, coordenando junto com ele o curso, né, de laparoscopia, e dizer que é uma honra ter aqui vocês com a gente, discutindo esse tema. Boa noite, o prazer é nosso, Catiane. Boa noite, Catiane. Boa Obrigada pelo noite. convite. E é uma honra também para a gente estar aqui conversando com você, até mesmo porque, além da questão profissional, você é uma pessoa muito querida, né? Garanto que não por nós, mas por todos, né? E pelas tuas pacientes aí que, obviamente, vão estar te assistindo aí. Ah, que bom. E aí hoje o Instituto ele sempre traz assim um artigo científico, né, para a gente discutir, baseado nesse artigo, mas também baseado na nossa experiência, no que a gente tem. E aí, como o William e você já publicaram muito sobre endometrioma, eu escolhi esse tema junto com vocês, né? E aí eu peguei como base esse artigo que foi lançado na Human Reproduction, né, sobre o tratamento cirúrgico do endometrioma ovariano, que foi uma força-tarefa, na verdade foi uma força conjunta, né, de um grupo que juntou tanto a parte de reprodução, né, o pessoal da reprodução europeia, a ESHRE, como também a Sociedade Europeia de Ginecologia Endoscópica e a Sociedade Mundial de Endometriose, né? Então, eles lançaram o primeiro tratamento, que foi do endometrioma, em 2017, e lançaram há pouco tempo também o de endometriose profunda. E aí, esse grupo, eu achei bem interessante, né, o formato do artigo, porque ele traz questões técnicas, né, então, questões bem básicas em relação ao tratamento, né. Daí eu queria começar falando um pouquinho do tratamento, do endometrioma em si, né, assim, qual o que vocês acham da prevalência, porque o artigo já começa dizendo que a gente não tem isso muito claro, né, de qual seria a Sim. prevalência do endometrioma. Uhum. Então, endometrioma é uma patologia benigna, né? Uma endometriose é um tipo de endometriose que acaba cometendo o parênquima ovariano. Não é tão difícil o diagnóstico, mas às vezes ele se confunde um pouco com cisto hemorrágico, né? Até porque mesmo a imagem de ultrassom, às vezes, se você tem dúvida, você pede para a paciente acompanhar em 3 meses, né? E refazer a ultrassom até para afirmar um diagnóstico. E sempre lembrar que quando você fala de endometrioma, você sempre deve buscar uma doença mais profunda, né? Porque geralmente o endometrioma ele não vem associado sozinho. Geralmente ele está associado a uma endometriose peritoneal e uma endometriose profunda também. E geralmente tem um acometimento a nível intestinal também. A incidência, como
como a gente está falando, apesar de não ser muito conhecido, esse artigo ele cita que chega a cometer até 50%, né, aproximadamente, né, das pacientes. Então, aí é uma incidência relativamente alta, se você for pensar, e eu acho que não é tão difícil o diagnóstico por se tratar de uma imagem radiológica fácil, que até um radiologista não tão bem treinado, eu acho que ele tem possibilidade de diagnosticar, e a partir, né, desse momento você investigar algumas doenças mais profundas, né? Exatamente. Ele fala parece ser a mais comum, né? O tipo de endometriose mais comum, mas justamente por isso, porque ele é mais fácil de identificar na radiografia, né? O ultrassom vê muito mais facilmente um endometrioma do que uma endometriose profunda em uterossacro ou na região intestinal, quando não feito por um especialista, né? Uma pessoa bem treinada para isso. E daí ele fala um pouco também da sintomatologia, né? Assim, sobre o que a gente pode pensar de doença quando você tem uma sintomatologia da endometriose, que também é associada ao endometrioma. Uhum. A sintomatologia ela é variada, na verdade, até é controverso, na verdade, se toda a sintomatologia da paciente que tem endometrioma vem do endometrioma em si ou das doenças associadas. A incidência de endometriose profunda ou peritoneal associada aí é mais de 80, 90%, endometriose profunda principalmente, e endometriose superficial praticamente 100%. Quase nunca você tem um endometrioma isolado num procedimento cirúrgico, muito difícil você ter só um endometrioma. Exato. Então, e pelo padrão de inervação de todas as topografias de endometriose, na verdade, a gente sabe que o ovário tem mínima quantidade de inervação. A gente pode ter sintomatologia dolorosa pela distensão do parênquima e tudo mais, mas boa parte dos trabalhos mostram ou sugerem que uma parte importante da sintomatologia vem das doenças associadas, comprometimento intestinal, então vai gerar sintomatologia específica intestinal, comprometimento reto-cervical ou da parede posterior da vagina vai gerar sintomatologia dolorosa durante a relação, e assim por diante, na verdade. Mas acaba sendo um conjunto de várias doenças dentro de uma mesma, principalmente quando se faz o diagnóstico do endometrioma, e a sintomatologia das diversas apresentações, elas acabam se misturando, né? E uma das dúvidas assim, que as pessoas têm muito em relação ao endometrioma é a relação do endometrioma com o câncer de ovário, né? Surgiram algumas publicações, né, de uns 10 anos para cá, mostrando em coortes que há uma relação da endometriose com alguns tipos de câncer, principalmente o ovariano, tipo endometriose e células claras, né? Mas uma pergunta que é muito recorrente é se existe uma possibilidade de ser causa-efeito ou se é apenas uma coincidência, assim, tem uma endometriose e aumentou a chance, mas não é porque se transformou, né? E aí os estudos ainda não são tão claros, né? Uhum. Aparentemente tem essa relação com células claras e alguns outros tipos histológicos específicos, na verdade. Mas o que a gente vê é que essas transformações malignas, elas acontecem muito raramente. A gente acaba tratando bastante endometriose e acompanhando, porque nem todo endometrioma tem indicação cirúrgica, na verdade. Uma boa parte, às vezes, responde a tratamento medicamentoso, em termos de controle de sintoma. Então, boa parte dos casos a gente consegue acompanhar também, não necessariamente operar. Mas uma vez por ano, 2 vezes por ano, você acaba vendo aí um caso de endometrioma que tem uma transformação neoplásica. Essa talvez seja a questão mais importante nas mulheres perto da menopausa, com endometrioma, que mesmo que você consiga eventualmente levar a doença com tratamento clínico, quando ela chega na menopausa, que teoricamente você teria meio que uma resolução da sintomatologia, pode ser o momento de você fazer a retirada do ovário, por conta não tem isso definido ainda, mas é uma coisa que tem que levar em consideração ou discutir com a paciente, pelo menos, se ela ficaria com endometrioma, com esse risco,
ou eventualmente faria uma cirurgia, nem que seja uma cirurgia incompleta, mas só para tirar o ovário, porque a gente sabe que a transformação maligna dos outros tipos de endometriose é quase zero. A gente tem caso de transformação neoplásica em endometriose profunda, mas isso é extremamente raro. O endometrioma, não. O endometrioma é raro, mas é É mais, menos raro do que os outros casos. é. E aí é importante isso, né, que você falou, a idade da paciente, a mudança, né, do padrão da imagem. E aí também perguntam muito se vale a pena acompanhar o endometrioma com algum marcador, né? A gente já sabe que a gente vai acompanhar com o ultrassom, com a imagem, para ver se há alguma mudança e com o parâmetro da idade da paciente. Mas será que o CA-125 é um bom parâmetro para a gente acompanhar esse tipo de lesão? Todos os casos que eu tenho de transformação neoplásica, a paciente vem no exame de rotina com CA-125 de 1000 e já teve a transformação. Então, você pode até fazer o acompanhamento, mas quando dá aquela discrepância, já faz o diagnóstico do câncer, né? Então, não, ele só Entendi. altera quando dá uma alteração mesmo, quando você já tem a transformação. Não tem como você Até, prevenir. Ele não vai subindo progressivamente. exato. Uhum. Exatamente, a gente não tem uma progressão, né? Assim, nem número de corte para você Não. pensar que ali transformou, né? Então, não é um bom marcador, e sim, realmente essas relações da idade, da imagem, né? E todo o contexto que a gente já discutiu. Mas uma das perguntas que falaram, né, que a gente até explicou que o endometrioma em si não parece ser a causa, assim, principal da dor, e sim a endometriose ao redor, né? E os principais sintomas da endometriose são as dores, né? Principalmente dor na relação, dismenorreia, que é a dor na menstruação, dor pélvica crônica, dor alteração urinária durante o período menstrual, dor alteração intestinal durante o período menstrual. Mas a infertilidade também faz parte, né, da sintomatologia da endometriose. E aí é que entra no nosso calcanhar de Aquiles quando a gente vai optar pelo tipo de tratamento associada ao endometrioma em paciente com infertilidade. E aí a gente tem toda essa parte, esse contexto também de perda folicular, enfim. O que vocês poderiam falar em relação a esse tipo de abordagem quando tem infertilidade na paciente? A questão da infertilidade, eu acho que assim, tudo você tem que avaliar. Primeiro você vai avaliar a reserva ovariana da paciente, né? Porque se a paciente avaliar a idade que a paciente está e o desejo reprodutivo dela, né? Então, são parâmetros que quando a paciente busca, né, uma gestação, busca a questão de querer engravidar, eu acho que deve ser pesado e colocado na balança, né, e avaliado, né, o tamanho que tem esse endometrioma e a possibilidade, né, de ela fazer, às vezes, porque dependendo se tem um endometrioma que é muito pequeno, às vezes não compensa indicar um procedimento cirúrgico, até porque se você vai mexer no parênquima ovariano da paciente, você eventualmente, obviamente, vai acabar destruindo um pouco da reserva ovariana. Então, se ela já tem uma reserva ovariana baixa, né, então deve-se avaliar e discutir com a paciente, né, o que seria melhor para ela nesse momento. Agora, também tem aqueles casos, né, que eu acho que deve se levar muito em conta, né, porque a questão da dor da paciente. Porque o endometrioma, né, o parênquima ovariano, por ele não ter uma inervação, geralmente ele não dá dor. Então, se você vê uma paciente com endometrioma com dor, pode investigar que deve ter alguma coisa associada que não foi vista na ecografia, ou repetir, refazer um mapeamento, né, porque alguma coisa a mais essa paciente ela deve ter. E aí, porque indicar uma paciente com dor para fertilidade é uma situação meio difícil, porque até mesmo porque ela já está num sofrimento constante. Então, acho que, ao mesmo tempo, deve-se avaliar a qualidade de vida da paciente e a questão da fertilidade junto, né? Porque eu acho que as duas coisas têm que andar em sintonia nesse momento, que eu acho que é um momento bem decisivo, assim, às vezes muito difícil, obviamente, que é para a gente, né? Mas eu acho que deve se avaliar bem. Fazer essa avaliação, né? Vocês chegam a fazer alguma dosagem de hormônio antimileriano, pré, ou contagem de folículo antral, assim, como é a rotina
A gente viu que no artigo ele recomenda, né, a dosagem de hormônio valeriano, principalmente pré-operatório, se você decide fazer uma cirurgia da paciente, até porque se você decidiu fazer a cirurgia, é ou por dor ou por infertilidade, né? Que são uma as duas indicações clássicas de cirurgia na paciente com endometriose. Sendo que infertilidade a gente fica mais voltado para a paciente que tem dor mesmo do que uma paciente assintomática você ir de cara para uma cirurgia. Pelo menos é o que os últimos guidelines nos trazem, né? Nesse tipo de paciente, vocês têm essa abordagem pré-cirúrgica? Como é o aconselhamento pré-cirúrgico de vocês? O ideal é avaliar sempre, né? Toda paciente com endometriose, mesmo que ela não tenha vontade de engravidar naquele momento, ela é potencialmente uma pessoa que pode ter subfertilidade. Então, você fazer a avaliação de, pelo menos, de uma dosagem de antimileriano ou alguma coisa nesse, contagem folicular antral, alguma coisa nesse sentido, serve como parâmetro até para você orientar melhor a paciente em algumas coisas, mesmo que ela tiver uma endometriose sem infiltração ovariana e que você não vá mexer no ovário, mas se ela já tem uma doença que pode levar a uma subfertilidade e ela tem uma reserva ovariana baixa, você tem que discutir com ela no pré ou no pós-operatório a importância de preservação de fertilidade, congelamento de óvulo, congelamento de embrião, que são as coisas que tem à disposição hoje e que, eventualmente, tem gente que vai querer fazer, tem gente que não vai, mas são as opções e para qualquer situação que você trate a pessoa que tem o risco de ter uma fertilidade diminuída, são coisas importantes para discutir no pré-operatório. Então, é importante fazer de rotina para qualquer tipo de endometriose. Para o endometrioma é mais importante ainda, porque se você tem um endometrioma e tem uma baixa reserva ovariana, essa paciente, talvez, para infertilidade, ela deveria ir para fertilização e não para cirurgia. A gente acaba operando só quem não vai para fertilização, porque se ela for, é a primeira indicação, geralmente, do ponto de vista de fertilidade com baixa reserva ovariana. Exatamente. Então, é muito importante a gente ter esses critérios na hora de indicar, né, as cirurgias, assim. Então, a gente já tem os critérios de diagnóstico, né, que a imagem ela é essencial, e aí é importante para o médico, o profissional de saúde que está assistindo a gente, de saber que o ultrassom transvaginal simples, ele diagnostica endometrioma, mas a gente tem ele como marcador de doença profunda, né? Então, muitas vezes, assim, eu já vi alguns casos de pacientes que já tinham a guia de indicação de oforoplastia simples, né, do endometrioma, mas quando fez o mapeamento, que eu revi e fiz o mapeamento, ela tinha lesões intestinais, lesões vesicais, enfim. E aí a cirurgia seria incompleta, né? Não seria aquela cirurgia realmente importante para a paciente que, no caso, tinha dor, enfim. Então, o critério de diagnóstico ele é muito importante quando você tem um endometrioma, né, ovariano. Assim, é importante você seguir com o seu diagnóstico, né? Sim. Isso é uma das coisas mais importantes em termos de planejamento cirúrgico, é você conseguir definir o diagnóstico preciso. Tem importância tanto para você conseguir fazer a cirurgia da forma adequada e para você também ter como parâmetro o pós-operatório, porque claro que eu vi ali uma pergunta de persistência de sintomatologia depois da cirurgia. Claro que quando se faz uma cirurgia e tem persistência de sintoma, isso pode ser por múltiplos fatores. Tem gente que persiste com sintoma porque continuou com útero, então você vai ter que tratar a parte uterina da doença, adenomiose e tudo mais. Você, quando faz uma cirurgia, você deixa o ovário, então ela tem a função ovariana, a produção hormonal, isso pode fazer sintomatologia, o próprio fato de persistir com o ovário. Mas as coisas mais importantes para você descartar seria que a pessoa não tenha feito uma cirurgia incompleta, então que você tem lá um endometrioma com muita endometriose junta, e se você tira só o endometrioma e não trata a endometriose, ela pode ter persistência de sintomatologia por isso. E fora isso, a partir do momento que você tem um exame de imagem pré-operatório, tem um exame de imagem pós-operatório, um radiologista
de confiança, especialista em endometriose, você tem no pós-operatório uma imagem aparentemente sem doença, que a cirurgia foi feita da forma que deve ser feita, da forma adequada, você começa a pensar nas outras coisas, complementar com tratamento clínico. A gente sabe que tem associação com alterações com doenças intestinais, distúrbios de funcionamento intestinal que podem ser tanto de outras doenças, podem ser da endometriose ou podem ser por conta da cirurgia que foi feita na parte intestinal. Você tem as alterações de assoalho pélvico, que às vezes precisam de fisioterapia e tudo mais. Então, dependendo de situação para situação, você acaba indicando um tipo específico de tratamento. Mas daí a importância do exame de imagem, tanto pré quanto pós-operatório, para você conseguir diferenciar uma situação da outra. Senão, você só conseguiria diferenciar com outra cirurgia, que é o que acontece muitas vezes. A pessoa faz uma cirurgia, continua com sintoma, indica outra cirurgia e daí acaba, não é o ideal, né? Acaba que fica cada vez mais difícil, né, a cirurgia e muitas vezes não curativa daquela dor, né? Então, o mais importante é a gente tentar dar diagnóstico da dor crônica, ou se tem alguma outra doença associada, né? Como você falou, doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino irritável, síndrome da bexiga dolorosa, e aí vai. Então, é muito importante a gente fazer diagnóstico diferencial, muitas vezes até para aconselhar as pacientes na hora do tratamento, né? Em vários casos, a gente vê comprometimento muscular associado, né? Quando você tem uma dor importante, e daí a paciente precisa de uma fisioterapia, alteração de alimentação, né? Então, não é só a cirurgia que é o tratamento em si, né? A escolha da cirurgia vai muito mais como um coadjuvante dentro do processo de tratamento da paciente, ou quando realmente ela tem uma lesão mais grave que precise mesmo fazer a cirurgia. E daí foi até uma das perguntas, né, que fizeram agora, assim, aqui na live, foram duas, na verdade. Uma foi prévia, paciente com 7 centímetros de endometrioma, é uma indicação clássica de cirurgia, e se ela tiver infertilidade, faz a cirurgia e depois faz a FIV, ou faz cirurgia só cirurgia e deixa engravidar espontaneamente. E a outra pergunta foi: se a paciente tem, perto da menopausa, uma endometriose assintomática, mas tem endometrioma bilateral de 3 centímetros, o que é que a gente vai fazer com essa paciente, né? Uhum. Então, a primeira pergunta foi... Do tamanho, se o tamanho importa na hora da gente fazer a solicitação da cirurgia, né? Se a gente vai fazer a cirurgia por conta só do tamanho e se isso vai influenciar na gravidez. Uhum. Quando tem um endometrioma muito grande, né? Obviamente que você vai avaliar a fertilidade, vai dosar o hormônio antimileriano, vai avaliar a fertilidade que a paciente se encontra no momento, mas endometrioma muito grande, às vezes compensa você operar, até mesmo porque se for fazer uma captação de óvulo, alguma coisa assim, a qualidade é melhor, né? Se você não tem a doença. Então, eu acho que sim, eu acho que seria indicado nesses casos, só que, obviamente, fazer com alguém, porque, assim, a gente sabe que toda cirurgia é operador dependente, e se você faz uma cirurgia e entra num plano corretamente, né, quanto menos afetando o parênquima, melhora também a chance depois da paciente não modificar tanto a reserva ovariana dela. Então, isso já tem até trabalhos que falam sobre isso. Então, eu acho que vale a pena sim. Mas essas pacientes com endometrioma, normalmente endometrioma com mais de 4, 5 centímetros, em teoria seria uma indicação de cirurgia. Claro que na prática você tem aquela paciente que não quer mais engravidar e que às vezes tem uma boa resposta com tratamento medicamentoso, pode até manter tratamento medicamentoso, contanto que não tenha nada muito diferente na evolução, com risco de transformação neoplásica, ou que a lesão continue crescendo e tudo mais. Mas sempre na endometriose ovariana, o problema é a paciente que quer engravidar. E isso porque a cirurgia não é uma garantia que ela vai conseguir engravidar, e dependendo da reserva ovariana que ela tem, a cirurgia pode prejudicar os tratamentos, na verdade. Então, mesmo os endometriomas grandes, eles, ao mesmo tempo que eles atrapalham o tratamento de fertilização em algumas situações,
Mas às vezes, se você faz uma estimulação e a paciente tem um ovário normal de um lado e outro doente, às vezes o ovário doente responde no tratamento e você capta óvulo daquele ovário. Então, toda paciente que tem uma reserva ovariana borderline ou baixa e tem um endometrioma, é claro que se ela tem possibilidade de ir para uma fertilização direto, essa seria a primeira indicação, porque aquele ovário às vezes poderia responder se você não tiver operado ele, e depois da cirurgia talvez ele não vá responder mais. Claro que aquela paciente que tem a lesão ovariana e tem mau resultado nos tratamentos, essa é uma paciente que com certeza tem que fazer cirurgia e depois ela vai ver qual a resposta daquele ovário. Porque tem algumas que às vezes vão ficar com uma reserva ovariana muito ruim e ela vai ter que ser submetida à fertilização com doação de óvulo, porque ela não vai ter mais ovário bem funcionante. Tem algumas que você vai ter uma resposta pior, mas em termos de qualidade de óvulo e embrião melhor, por você ter tratado a endometriose, então ela tem menos óvulos na estimulação, mas às vezes são óvulos de melhor qualidade, que às vezes vão gerar embrião e ela vai conseguir obter uma gestação. Mas, geralmente, a primeira indicação para baixa reserva ovariana seria fertilização na presença de endometrioma, né? E isso vale principalmente para endometrioma bilateral, grande, paciente que já tenha feito cirurgia anterior. Então, às vezes, a paciente já operou um endometrioma de um lado, 5, 10 anos antes, e tem um endometrioma grande do outro lado. Essa é uma paciente que é como se fosse ter dois endometriomas, dos dois, bilateral, porque você não sabe se ela tem uma função ovariana mais ou menos, se de repente a função ovariana dela não vem toda daquele ovário que você vai operar. Então, também uma coisa importante é você levar em consideração as cirurgias prévias, porque muitas dessas pacientes com endometrioma, você vai reoperar a endometriose ovariana. Exato. E principalmente se você está reoperando o ovário do outro lado, é uma preocupação. Se você está operando o mesmo ovário, até é uma preocupação para aquele ovário, mas para o outro não. Mas se você operou um e agora está operando o outro, você não tem como saber a reserva ovariana de onde que está vindo, né? Exatamente. Então é importante demais essa avaliação pré-cirúrgica, né? E saber se realmente a paciente tem a necessidade cirúrgica antes de uma fertilização ou faz a fertilização antes, cirurgia depois e coloca o embrião depois da cirurgia para melhorar o ambiente, né, inflamatório pós-cirúrgico para implantação. E daí é uma das dúvidas também, né? Se em pacientes sintomáticas que fizeram se existe um tempo entre a cirurgia e a colocação, né, a fertilização, ou, por exemplo, um paciente que vai para a cirurgia e vai tentar gravidez espontânea, se existe um tempo pós-cirúrgico de esperar, não, vamos dar aqui um análogo, ou então vamos dar aqui um progestágeno por 3 meses, por 1 mês. Existe esse tempo? A literatura traz isso para a gente ou não? O que a gente faz normalmente é assim, análogo pode ajudar na fertilização pós-cirurgia, se a paciente tiver adenomiose. Então tem algumas coisas que dizem que talvez valeria a pena você fazer análogo 3 meses e fazer a fertilização 3 meses depois. Mas isso pensando em fertilização direto pós-cirurgia, não em tentativa de gravidez espontânea. Para gravidez espontânea, teoricamente, não tem benefício você fazer tratamento clínico. Então, normalmente a gente libera para engravidar de acordo com o que foi feito na cirurgia, principalmente se foi feita alguma ressecção vaginal, paciente que tinha infiltração do fórnix vaginal posterior, você só vai liberar para tentar engravidar 60 dias depois, porque é o tempo de cicatrização que ela pode começar a ter relação. Então, você esperaria aí pelo menos 50, 60 dias. Se ela tinha algum mioma associado, que não tem nada a ver com endometriose, mas às vezes tem uma cirurgia associada, você vai esperar pelo menos 3, 4 meses, que é o tempo da cicatrização da miomectomia. Numa cirurgia normal, que você não fez nem uma cirurgia no útero, nem uma ressecção vaginal, a gente libera para engravidar 2, 3 semanas depois da cirurgia, sem tratamento medicamentoso pós-cirúrgico. E normalmente, se ela operou endometrioma, repete um exame de imagem de controle com 6 meses. Se essa paciente já tiver recidiva do endometrioma, ela tem que ir para fertilização. É a melhor opção. Se ela não engravidou em 6 meses e não tem recidiva,
a melhor opção poderia ser fertilização, ou ela pode tentar algum tempo mais de tratamento sem ser fertilização, mas passou ali um ano e pouco, não engravidou, normalmente a fertilização seria o caminho mais indicado. E lembrando que das endometrioses, o endometrioma é a doença que mais recidiva. A taxa de recidiva aí gira em torno de entre 5, 10, 15% por ano em quem não usa anticoncepcional no pós-operatório, que é justamente o grupo de pessoas que vai tentar engravidar depois da cirurgia. Então, se fazer um exame de controle com 6 meses para avaliar a recidiva já ou não, é extremamente importante, porque se você já com 6 meses tem uma recidiva, do ponto de vista de fertilidade, a fertilização seria o caminho mais indicado. Uhum. Então, assim, a gente tem que fazer realmente essa avaliação, né, para o pré-tratamento cirúrgico. E aí, quando a gente indica a cirurgia, até refazendo a pergunta que o Felipe, que é um ginecologista aqui de Fortaleza, fez no comecinho, em pacientes assintomáticas perto da menopausa, endometrioma de 3 centímetros, endometrioma pequeno. Vocês costumam fazer a cirurgia, mesmo na paciente assintomática, por conta desse risco na menopausa, ou não? Vocês esperam... Tá travando, Kátia. Você está ouvindo? Tá um pouquinho travado mesmo. Pronto, ouviu? Não, Voltou? Escutamos. Tá voltando? Tá, Agora pode voltou. repetir a pergunta, Voltou. por favor? Então, o Voltou. Felipe, Voltou. que é um ginecologista aqui de Fortaleza, ele fez uma perguntinha logo no início sobre pacientes assintomáticas. Então, a gente já viu que tamanho é algo que a gente pensa em fazer a cirurgia. Paciente que não tem desejo de gestar, é mais fácil da gente indicar a cirurgia quando o tamanho é grande. Mas paciente na menopausa, ou perto da menopausa, endometriomas pequenos, a gente indica a cirurgia ou a gente pode ficar acompanhando mesmo com esse risco relativo de uma malignização? Uhum. Então, se a paciente, sempre lembrando, eu acho que essa pergunta de ser assintomática é uma pergunta bem interessante, porque nem toda endometriose profunda, né, como a gente sabe, ela dá sintomas, né? A maioria sim. Essa é o que geralmente faz a paciente nos buscar no consultório devido à dor dela ou infertilidade, basicamente isso. Mas o fato de ela não ter sintoma e ter o endometrioma, né, independente da idade, eu acho que você sempre deve buscar uma doença profunda até para ver o que pode estar acometendo e qual é a importância da cirurgia para ela nesse momento. Né? Obviamente que junto a isso você vai pedir os marcadores tumorais, né, associado, levando em conta a idade, e aí você discute com a paciente, né, o que seria interessante para ela nesse momento. Eu acho que se tiver com os exames assim, basicamente normais, CA125 e um endometrioma pequeno perto da menopausa, a gente sempre deve lembrar que aquele ovário ele deve produzir algum hormônio que traz grande benefício para a paciente também, né? Então, em termos de sintomas nessa época, então eu acho que deve se colocar na balança e avaliar. Se eu tirar o ovário, por um lado, eu vou estar dando segurança para ela em relação a um possível câncer de ovário no futuro, pode ser que sim, né? Mas se eu tirar o ovário, tem que discutir com ela que também ela vai entrar numa menopausa, né? Uma menopausa cirúrgica, que vai trazer algumas consequências. Então, eu acho que nesse momento cabe a paciente, né, e o médico, eu acho que o médico deve dar as possibilidades e, na verdade, a paciente discutir, né? O que seria melhor para ela nesse momento. Exato. Até porque as transformações neoplásicas, elas não acontecem só em ovário grande, né? Ela pode acontecer no ovário, um endometrioma pequeno. Os últimos 2, 3 casos que a gente teve era uma paciente acompanhando 5, 6 anos já. O endometrioma de 2 centímetros, 1 centímetro e teve o câncer de células claras. Então, o fato de ser pequeno e não estar crescendo, teoricamente, não te isenta do risco de... Exatamente. Então, isso é uma coisa que tem que discutir com a paciente. Cada vez mais eu tenho indicado cirurgia em paciente na menopausa com endometrioma, na verdade, mas é uma coisa que tem que discutir com a paciente. Também, do mesmo jeito que tem um monte de paciente que não quer operar e prefere ficar acompanhando. Exato.
Até o doutor Rodrigo Castro aqui, que é uroginecologista, ele está perguntando, ele aí de São Paulo, fez uma live com a gente agora há pouco tempo, e ele está falando assim, endometriomas bilaterais grandes, é um dilema muito grande para a gente também, né? Opera, não opera, como é que a gente faz a escolha de Sofia ali, principalmente em paciente sintomática, né? Então, a paciente que já iria para uma cirurgia pela sintomatologia, e de quebra ela tem 2 endometriomas de 7, 8 centímetros. O que a gente faz? Se existe uma técnica melhor para esse tipo de paciente, agora voltando um pouquinho para o artigo, né? Porque ele traz alguns tipos de abordagem em relação ao endometrioma, né? A cistectomia, a ablação, o uso do laser, né? O uso do eletrocautério em relação ao endometrioma, uma cistectomia parcial complementada com o eletrocautério, né? O que fazer nesse tipo de paciente? Isso aí tem várias opções, né? Depende primeiro depende da reserva ovariana. Se a gente tem uma reserva ovariana muito boa, é claro que você pode oferecer, deve oferecer para ela a possibilidade de congelar óvulo ou embrião antes da cirurgia. Mas a gente vê, mesmo endometrioma bilateral, com uma reserva ovariana bem alta, a maior parte dessas pacientes continuam no pós-operatório com um ovário adequado para conseguir engravidar espontâneo ou para fazer fertilização. Então é muito difícil, se você fizer tecnicamente a cirurgia bem feita, que você acabe com a função do ovário num ovário que funciona bem, mesmo quando a doença é bilateral grande. Agora, a reserva ovariana mais ou menos abaixo de 1,5, 2, que teoricamente seria boa, mas para quem tem doença bilateral daí passa a não ser tão boa mais. Essa é uma paciente que obrigatoriamente você tem que discutir com ela congelar óvulo ou embrião antes da cirurgia. E mesmo que ela faça isso, você vai ter que discutir a cirurgia com ela, porque a gente sempre tem que levar em consideração que por mais que ela tenha congelado qualquer coisa que seja antes da cirurgia, pode ser que ela não engravide. Então, é claro que se ela não engravidar, ela vai ter que fazer tratamento depois da cirurgia, então você não pode acabar com a função do ovário, mesmo que ela tenha congelado óvulo ou embrião no pré-operatório. E Exatamente. daí tem as possibilidades, você pode fazer a cistectomia, que teoricamente, do ponto de vista de tratamento da doença, seria a cirurgia mais indicada e com menor taxa de recidiva e melhor resolutividade da doença em si. E você tem as técnicas alternativas, desde só drenar o endometrioma e fazer tratamento medicamentoso, talvez isso poderia melhorar a captação de óvulo no pós-operatório, mas daí são alternativas que elas não são o tratamento ideal para o endometrioma, mas pode ser uma possibilidade de tratamento do ponto de vista de fertilidade, se a pessoa quer preservar a possibilidade de fazer fertilização. E daí entra em várias discussões, você só drenar, tirar uma parte do cisto, deixar outra, tentar fertilização de novo depois se não engravidar, e daí se não engravidar com as fertilizações, talvez operar de novo para tratar tudo e ver o que fica de função ovariana, porque a gente sabe que uma parte das pacientes que têm doença bilateral com reserva ovariana mais ou menos, elas vão ter que ir para fertilização com ovulação, esse é o problema. Tem gente que não vai conseguir engravidar nem com fertilização. Então, chega uma hora que você tem que discutir com a paciente e ela tem que definir o que ela pensa, porque você pode tentar todo o tratamento conservador possível, mas às vezes ela não engravida por causa da endometriose e da função ovariana. Se você não tira a endometriose e deixa a função ovariana boa, ela continua com a endometriose, e se você tira a endometriose, acaba com a função ovariana, então tem a E daí a decisão, na verdade, tem que ser uma decisão compartilhada, inclusive, com o colega da reprodução, para você conseguir chegar à melhor estratégia em cada caso, né? Porque esses são os casos mais complexos de manejo da parte de fertilidade com endometrioma com reserva ovariana baixa, né? Não. É realmente a parte mais difícil, né, de conduzir, até como você falou. Não é porque ela tem 10 embriões congelados que eu vou poder fazer uma cirurgia
e diminuir mais ainda a reserva. Então, a paciente tem que estar ciente de que ali pode diminuir sim a reserva, por melhor que seja a cirurgia, e que nem sempre só esses embriões dão certo, né? Às vezes a paciente é submetida a vários ciclos de fertilização ou de implantação e mesmo assim não engravida, então é importante demais deixar a paciente também ciente em relação à técnica cirúrgica, tentativa de manter a fertilidade, mas que muitas vezes isso diminui também a reserva durante a cirurgia, né? É, porque a gente sabe que... E tem vários trabalhos. Na verdade, de todos os trabalhos, tem trabalhos que vão tanto para um lado quanto para o outro. Então, não tem... A gente não sabe 100% exato, mas assim, tem vários trabalhos que mostram que quando você faz um tratamento com endometrioma, você pode ter uma resposta muito boa, se a paciente tem uma boa reserva ovariana, mas nem sempre a qualidade do material obtido é boa. Às vezes você tem muito óvulo, os óvulos não fecundam, ou fecundam, o embrião não é bom, não implanta, e é difícil você saber se isso não é da endometriose, e inclusive tem vários trabalhos que mostram que o resultado pós-cirurgia pode ser melhor em algumas pacientes dos tratamentos de fertilização. Em algumas situações você tem uma diminuição de número de ócito, de óvulo captado, na verdade, então isso demonstra que a cirurgia diminui a quantidade de óvulos, mas às vezes a qualidade do óvulo e do embrião é igual ou melhor ao tratamento prévio à cirurgia. Então, queira ou não, a gente sabe que a reação inflamatória que o endometrioma faz no parênquima ovariano acaba sendo prejudicial para a qualidade do óvulo e do embrião. Por isso que o fato de você, por exemplo, ter 10, 15 óvulos, embriões congelados antes de ter feito a cirurgia e às vezes não ter engravidado com aqueles embriões, isso pode, às vezes, não ser um indicativo de que ela, por exemplo, não deveria fazer outra fertilização depois da cirurgia, porque talvez depois da cirurgia ela possa ter uma resposta melhor em termos de conseguir uma gravidez. Então, essa é uma área que é bem difícil, na verdade, e é uma área que tem que ser muito bem planejada, porque uma vez que você definiu que vai fazer a cirurgia, depois não tem como voltar atrás mais. Então, isso é a coisa mais importante que a gente tem que discutir com as pacientes quando vai fazer o planejamento cirúrgico. E a parte do aconselhamento pré-cirúrgico é a coisa mais importante. Exato. E outra pergunta que enviaram para a gente é que algumas das pessoas que estão assistindo a live, que são vários nossos colegas, né? Assim, a gente vai só olhando e rindo e vontade de dar tchau assim, para todo mundo. Mas uma das perguntas foram as zonas do endometrioma, né? Você publicou um artigo que é um dos artigos que a gente mais lê em relação à técnica cirúrgica de endometrioma e que classifica ou divide ele em algumas zonas, né? E aí essas zonas são importantes para na hora da cistectomia. Daí eu queria que você falasse um pouquinho para os colegas que estão assistindo aqui, o que são essas zonas e por que existe ela ali no parênquima ovariano, né? Na verdade, o endometrioma, de um modo geral, quando a gente opera, quase sempre ele está aderido ou na fossa ovariana, no peritônio, ou no ligamento uterosacro, ou na região retrouterina, mas geralmente na fossa ovariana. Ali tem várias teorias, na verdade, e essas zonas, a teoria das zonas, da teoria cirúrgica das zonas é baseada em uma das teorias de origem do endometrioma em si. Então, normalmente, quando você mobiliza o endometrioma, aquela área que está aderida em algum lugar, ela rompe e drena o endometrioma. Essa seria a primeira zona, na verdade, o lugar onde o endometrioma está aderido ou na fossa ovariana ou no ligamento uterosacro. Quando você amplia a área que rompeu do ovário, e você amplia com o intuito de identificar o plano de clivagem exato, quanto mais você corta com tesoura a frio em direção ao parênquima ovariano sadio, você entra numa área que você consegue ver bem o tecido ovariano e o cisto. Porque na área onde o cisto e o tecido ovariano são muito finos, praticamente você não consegue diferenciar onde é ovário e onde é cisto. Mas quando você vai em direção ao lugar onde tem mais parênquima, cortando, você chega numa área que você consegue ver bem
o cisto e ver bem o parênquima. Esse é o lugar onde você deve começar a cistectomia e não ficar tentando fazer a cistectomia onde você não consegue enxergar o plano de clivagem. Daí, quando você começa a soltar o endometrioma, você tem uma área que é super fácil soltar. Só com tração e contratração você solta uma estrutura da outra. Essa é a área mais inflamada do cisto, que normalmente é a parte mais aguda, a área mais recente do endometrioma. O problema é que essa porcentagem ela não é fixa. Então, você às vezes tem endometrioma que é muito fibrótico, ele quase inteiro. Você tem alguns que são 90% simples de soltar. E daí que vem o que a gente chama de estado da arte da cirurgia ou alguma coisa nesse sentido, que você conseguir, durante o procedimento cirúrgico, entender as diferenças que podem existir de um caso e outro e você decidir naquele momento o que você vai fazer especificamente. Porque quando você entra na terceira zona, que seria a zona fibrótica, que de um modo geral está perto da região do hilo, que é onde vem a vascularização, se você começa a fazer muita tração e contratração sem cortar, sem usar energia, ou sem usar uma energia ultrassônica, alguma coisa assim, você às vezes acaba induzindo a sangramento de uma maior quantidade, principalmente por estar próximo do hilo, às vezes sangra aquela região. Então essa é a área que, às vezes, a gente usa mais energia bipolar. Eu gosto de usar energia ultrassônica para entrar no plano correto nessa área. E em algumas situações você vai deixar uma parte do cisto nessa região e coagular essa parte quando a paciente, por exemplo, já operou várias vezes o ovário e você não consegue soltar a área fibrótica do restante, até porque tem vários trabalhos, na verdade, que discutem o quanto de célula endometriótica tem no cisto de ovário. Tem gente que acha, e isso a gente discutiu no congresso em Dubai, agora em março, na verdade, tem gente que começando a achar que o endometrioma você não deve nem tirar ele do ovário, você deve deixar ele, porque tem vários estudos mostrando que a quantidade de célula endometrial é pequena e você não consegue a olho nu ou na cirurgia saber onde que é o tecido que tem tecido endometriótico ou não. Então, quando você tira o cisto inteiro, teoricamente, tem lá 80% ou 90% que não precisaria ter tirado, que talvez nem tenha tecido endometrial. Mas isso é uma coisa que não dá para ver durante a cirurgia, ou só o patologista consegue ver isso. Mas é uma das teorias que talvez venha mais para frente, de que talvez o endometrioma não precise ser ressecado por completo, na verdade. Exato, né? A gente ainda não tem isso, mas já tem estudo nesse sentido. E vai ser muito importante, né? Porque quanto menos você entra nessa zona fibrótica, né? Menos você danifica o ovário. Porque se você começa a sangrar, né? Fez uma cistectomia inadvertida, fazendo muita tração naquele local, e o sangramento é muito importante, em muitos casos você vai ter que ligar o infundíbulo ou cauterizar mais ainda aquele local, e isso acaba danificando a reserva ovariana. Então, é você pesar realmente como você vai fazer essa cistectomia total ou parcial naquele exato local onde você tem uma dificuldade técnica, que ela é muito comum, né? A gente vê muito isso durante a cirurgia, na hora dessa areazinha mais fibrótica, que, como você falou, a área pode ser enorme, mas pode ser pequena, e só na hora lá que a gente vai conseguir identificar mesmo na hora da cistectomia, né? Mas falando em energia, você falou da energia ultrassônica, e o artigo também traz até número, assim, de como você consegue utilizar o eletrocautério de maneira adequada, né? A bipolar, principalmente, né? Usando ali entre 25 e 40 watts, e ele fala do monopolar, mas no monopolar numa baixa voltagem, ali em torno de 10 a 20 watts, né? Você tem alguma experiência em relação ao uso do monopolar nessa área, William e Mônica? Não, a gente usa muito pouco. Geralmente, quando você faz, pelo fato, quando você vai soltar ali o endometrioma da fossa ovariana, e ela já abre, já rompe o endometrioma, e aí a gente, como o William falou, a gente vai para utilizar menos energia e danificar o parênquima ovariano da paciente e, consequentemente, a reserva ovariana dela. Então, a energia, eu acho que sim, ela deve ser usada e bem aplicada
né? Porque se você faz um sangramento difuso, como você falou, você começa a cauterizar o ovário, aí é uma encrenca total, porque daí a reserva dela vai lá embaixo. Então, assim, tração contra tração, bipolar, sangrou um pouquinho, bipolar pontual, eu acho, né? E dessa maneira você acaba fazendo uma cauterização mais efetiva do ovário onde realmente precisa, né? E a gente, por hábito, nas cirurgias, a gente tem que... Porque geralmente quando tem endometrioma, ela tem outra doença associada também, né? E é endometriose superficial, profunda. Então, por rotina, a gente acaba sempre abordando o ovário primeiro justamente pelo sangramento difuso, porque sempre quando ovário é um órgão que sangra demais. Então, você fazendo a cauterização efetiva, por mais que faça, que você tenha essa efetividade cirúrgica no momento, vai chegar uma hora que vai estar babando. Então, a gente costuma fazer, não tem grande sangramento, faz todo o resto que precisa, e depois volta, que geralmente não precisa fazer mais nada. Então, assim, você evita de fazer uma cauterização em lugar desnecessário, né, na paciente. Então, acho que essa é a vantagem. E em termos de você usar o Tracision ou bipolar, eu acho que isso depende da experiência do cirurgião. Acho que os dois são bons, né, desde que você aplique adequadamente. Exato. E a energia monopolar, ela acaba tendo uma penetração maior no tecido, né? Então, mesmo se você for usar a energia monopolar, o grande problema do monopolar é que ele gruda no tecido, então você tem que usar no modo meio fulguração, mas mesmo assim a penetração é maior, então a gente tem um pouco de receio de usar a energia monopolar. As outras opções seria plasma e laser, na verdade, que você tem um poder de penetração um pouco menor, que tem alguns cirurgiões que acabam utilizando como alternativa, na verdade, você fazer uma drenagem e uma cauterização da superfície interna do cisto com laser ou plasma. O grande problema é que uma vez que você fez isso, depois você não consegue nunca mais tirar aquele cisto, né? Porque daí você vai induzir aquela fibrose que você não consegue tirar mais. Então, acho que é uma coisa interessante para endometrioma recidivado, talvez. Assim como a alcoolização, tem alguns estudos de alcoolização que são bem interessantes. Tem um grupo italiano que está estudando isso, que eu acho que é interessante, mas mais para casos de recidiva, né? Para a primeira cirurgia, quando o ovário tem condições de ser operado, tem uma boa reserva ovariana, de um modo geral, se você puder fazer uma cistectomia e tratar a doença por completo, talvez seja a primeira indicação. Para reoperações, daí acho que a gente tem que começar a pensar em algumas terapias alternativas. Joia, era até uma das duas perguntas que fizeram sobre laser e plasma, né? Quando utilizar, então acho que a gente tem que ter esse cuidado em relação à fibrose, né? Que pode ter depois da cirurgia. Então, em casos de recidiva, acho que vale a pena a gente pensar em relação a isso. E outra pergunta que sempre fazem, tanto William quanto Mônica, é se existe uma técnica de sutura ou de suspensão desses ovários, assim, pós-cirúrgico, né? Se é necessário, se não é necessário, se isso melhora a aderência pós-cirúrgica ou não, né? O que vocês pensam em relação a isso no caso do endometrioma? Uhum. O endometrioma, eu costumo suturar quase sempre, eu não suturava antes, na verdade, em Clermont-Ferrand eles não suturavam também, mas acho que faz uns 4, 5 anos que eu comecei a fechar o endometrioma, a não sei que ele seja muito pequeno, mas assim, com mais de 3, 4 centímetros, costumo fechar, principalmente porque em 99% dos casos, quando você trata o endometrioma, você vai ressecar a fossa ovariana também, porque ele está aderido ali na fossa, então quase nunca você vai ter um endometrioma que não tem que ressecar a fossa ovariana junto. Se você deixar o tecido cruento da fossa ovariana em contato com o tecido cruento da superfície interna do ovário, onde foi tirado o cisto, e de um modo geral essa superfície interna está voltada para a fossa ovariana, porque é o lugar onde estava grudado o cisto, então você sempre vai abrir o ovário na face voltada para a fossa ovariana. Você vai deixar duas superfícies cruentas em contato, e isso aumenta muito a taxa de aderência ali naquela região,
E você reoperar uma paciente que operou endometrioma, secou o ureter, e tem aderido ali o ovário em cima do ureter e tudo mais, é super complicado. Tanto é que em algumas situações a gente não consegue dissecar o ureter inteiro e você às vezes vai ter que deixar um pouco de fibrose ali em cima porque você não consegue entrar numa segunda vez numa cirurgia, numa situação dessa. Fechando o ovário, você diminui um pouco isso, porque pelo menos você deixa o ovário sem uma superfície cruenta e deixa só a fossa ovariana. O ideal seria usar uma membrana antiaderência ali naquela região. O grande problema, e a gente não usa de rotina isso, é que como mais de 50, 60% de quem tem endometrioma tem endometriose intestinal junto, e a gente tem algumas experiências ruins de uso de membrana antiaderência junto com ressecção intestinal, assim, o paciente fazer pelviperitonite no pós-operatório, provavelmente por contaminação, translocação bacteriana e contaminação do interstício ou qualquer membrana que seja. A gente não usa a membrana antiaderência para paciente que faz ressecção intestinal ou ressecção vaginal, que é quase sempre em quem tem endometrioma. Mas eu acho que o ideal seria você colocar a gente coloca um intercídio de rotina, por exemplo, numa paciente que está reoperando o endometrioma e não tem mais endometriose intestinal, por exemplo. Então, para tentar diminuir a aderência. E aparentemente ajuda, a gente não tem esse resultado, porque de um modo geral a gente tenta reoperar o mínimo possível os pacientes, então é difícil você operar e ter o resultado depois do uso da membrana antiaderência, mas é uma tentativa de tentar diminuir a chance de aderência pós-operatória. E sobre suspensão? E normalmente a gente não suspende o ovário. Tem alguns grupos que preconizam suspender o ovário. Teoricamente tem um sentido, porque você vai tirar o ovário da fossa ovariana, mas eventualmente, mas isso, na verdade, do mesmo jeito que a gente não tem o resultado pós-cirúrgico do uso de membrana antiaderência, a gente também não tem o resultado pós-cirúrgico da suspensão ovariana, só porque você deixou ele suspenso ali, que ele não vai fazer aderência, e de repente ele pode até fazer uma aderência em outro lugar, na verdade. Então, assim, e o fato de você deixar o ovário sob tração suspendido, ninguém garante porque é um dos mecanismos que a gente pode cogitar da possibilidade da paciente com endometrioma ter uma função ovariana diminuída é por causa da tração, que às vezes a aderência faz e traciona o infundíbulo pélvico, e essa tração talvez pudesse fazer uma isquemia no ovário e a paciente tem uma diminuição da reserva ovariana por isquemia em decorrência de tração. Se você tracionar o ovário na parede, você pode fazer a mesma isquemia transitória, eventualmente. A gente não sabe qual que é o resultado da suspensão ovariana. Teoricamente, pode ter um sentido, mas não tem estudo mostrando que realmente você deveria fazer de rotina. Exato. Queria dizer que a gente está com o nosso tempo finalizando aqui a live, né? O Instagram, ele dá 1 hora para a gente aqui, contínua, né? E eu queria dizer que eu fico muito feliz, assim, foi 1 hora muito proveitosa, muito satisfeita de ter vocês dois aqui comigo, dizer que é uma honra ter aqui vocês no Instituto. E muito do que eu aprendi de técnica cirúrgica, sobre endometriose, eu aprendi vendo vocês operando, estando com vocês aí, lendo os artigos que vocês publicam. Então, muito obrigada pela minha formação, né, de cirurgiã, e por vocês formarem tantos bons cirurgiões que estão aí no Brasil e na América Latina. Vários colegas da América Latina aqui vendo a live, e vários colegas que com certeza já passaram aí com vocês e sabem da importância que vocês dois têm aqui para o Brasil, de trazer educação continuada, de levar a educação para os cirurgiões e para quem está aí Brasil afora tentando fazer o que há de melhor na medicina, né, baseado em evidência e com a boa técnica cirúrgica. Então, eu queria muito agradecer vocês em nome do Instituto e dizer que é a primeira, né? Aguardem aí que eu chamo Com mais. certeza. Obrigado. A gente gostaria de agradecer também. Foi um prazer o convite e esperamos que tenhamos mais discussões.
Muito obrigada também. A gente ficou bem feliz quando você contactou e disse, vamos fazer junto. O William disse, não, tem que ser separado, mas eu acho que é a primeira live que ele está fazendo no Instagram, não sei. Eu tenho preguiça de Rapaz, fazer. é uma honra para mim, quando eu vi. Mas, assim, só o fato de receber um convite teu também foi uma honra para a gente, porque você é uma pessoa muito querida e eu acho que não só para nós, assim, né? Dá para ver pelo grupo que entrou aqui no Instagram, né? O grupo do Gladiador, do Armando, então a gente viu que tem bastante gente aí. Muito obrigada. Não, obrigada, digo eu, e até a